Quero saudar nosso irmão com a paz do Senhor Jesus Cristo a todos nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus venha de encontro com cada um. Que o nosso Deus de Israel, nosso Deus de Abraão, de Isaac, nosso Deus de Jacó, nos conceda as suas bênçãos em nossas vidas, para que nós possamos permanecer na tua presença. Querido Deus e amado Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, pedimos ajuda do teu Espírito Santo para que nós possamos ler e entender a tua palavra, Pai. Que o que eu for falar aqui nesta manhã, que não seja mais que seja o teu Espírito Santo, Pai. Hoje é dia 8 de dezembro de 2023, 6 da manhã, Pai. Obrigado por o Senhor ter me dado força para que eu possa acordar e buscar um pouco a tua presença através das orações. Abençoa a tua igreja, abençoa todo aquele que almeja permanecer na tua presença. Em nome do teu Filho amado, nosso Rei, nosso Salvador Jesus Cristo, estou aqui para expressar toda a minha gratidão por todas as bondades que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Nos ajuda a nós caminhar nesse caminho, trilhar desta verdade que é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Deus, obrigado, Pai. Só assim eu oro, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Queridos e amados irmãos, quem somos nós? A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, a palavra de Deus fala: vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então nós somos discípulos do Senhor Jesus. Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, que compartilhamos da mesma fé daqueles irmãos da igreja do primeiro século, os apóstolos, que está registrado em Atos, capítulo 2, versículo 42. São esses, meus irmãos. É aquele que almeja fazer parte, pode abraçar essa fé no Senhor Jesus Cristo, ser um discípulo do Senhor Jesus, para pregar a tua palavra, para ensinar o teu evangelho. É isso que o Senhor Deus nos deixou. É isso que o Senhor Deus nos deu, teu Filho Jesus Cristo, para que nós possamos dar procedimento do teu evangelho. Louvado seja Deus. Que compartilhamos da mesma fé em Deus, missão cristã e visão do evangelho. Aleluia. Cremos em toda a Bíblia sagrada como a única revelação escrita de Deus para o homem. Você crê? Eu creio. E em seu Filho unigênito, Jesus Cristo, como nosso único Senhor e Salvador. E no Espírito Santo, com a presença divina que atua com poder na igreja. Que igreja é essa? A igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros de Cristo, então somos a igreja. A Bíblia nos diz, a palavra de Deus fala que Deus não habita em templo construído por mão de homens. Porque a igreja somos nós, reunimos na presença de Deus, recebemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e aí nós ingressamos nesse caminho maravilhoso, servindo a Deus e falando da tua palavra, do teu evangelho. Aleluia.
nossa missão cristã, minha missão cristã, a sua missão de um cristão, temos por missão expandir o reino de Deus em todas as nações, auxiliando na formação de congregação bíblica cristã sem qualquer vínculo jurídico ou compromisso, sem qualquer vínculo jurídico ou compromisso financeiro, mas na unidade espontaneamente ao nosso ministério pelo vínculo da sã doutrina e do amor de Cristo. Nossa esperança é que tais congregação, mesmo que se forme nos lar, venha se espalhar em nosso modelo bíblico de igreja, pregando o genuíno Evangelho e fazendo verdadeiramente o discípulo de Cristo conforme a pureza e a simplicidade dos seus ensinamentos. É isso que Deus requer de mim e requer de você. Compromisso, falar da tua palavra, ensinar a tua palavra. O que adianta eu pegar um texto bíblico e depois, em cima daquele texto, eu formar um discurso que às vezes que nem a pessoa que está assistindo pela primeira vez não vai entender. Porque eu fico acrescentando algo em cima daquele texto, aquele contexto. Então é por isso que temos que prestar muita atenção como devemos ensinar o Evangelho, a Palavra de Deus, a minha visão do Evangelho, a sua visão do Evangelho. O que nós achamos da nossa visão do Evangelho? Nossa visão do Evangelho, nós temos que ter visão do Evangelho. Queremos que o Evangelho necessita ser urgentemente proclamado a toda criatura, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse Evangelho nos revela que, apesar da miserável condução humana, Deus, por sua graça, nos possibilitou sermos libertados da prática do pecado e ser salvos da perdição eterna por meio da fé em seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Fé que se evidencia no arrependimento de pecado e reconhecê-lo publicamente como o único Senhor e Salvador, tanto por palavra quanto pela a prática dos seus ensinamentos. É isso que Deus requer de mim, requer de você, meu querido e amados irmãos, que nós possamos falar desse grande amor, que é a palavra de Deus. Hoje esquecemos de falar deste grande amor. Falamos algo inconveniente, que às vezes Deus não se agrada. Devemos praticar o que Deus ensina, a palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo nos últimos dias, precisamos falar do Evangelho para as pessoas. Hoje,
Muitos estão focados mais em bênção. Você vem receber a sua bênção, você vem receber isso, você vem receber aquilo. Irmão, hoje Deus não te trouxe aqui à toa. Hoje você vai receber a tua bênção. A tua bênção não é só você ir na igreja, não. A tua bênção não é só você se reunir com um grupo de irmãos e o camarada gritar: Deus está nesse lugar, Deus está em todo lugar que nós estejamos, tá? Assim fala a palavra de Deus. Tem aquele hino que fala assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Então, o seu Senhor já estava lá, porque quando eu cheguei lá, meu Senhor chegou junto comigo, que Ele estava comigo. Por que eu falo que Ele está comigo? Porque todos os momentos Deus está conosco, viu, meu irmão? Você gostaria de receber bênção? Né? Eu vou ler aqui em Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 1 que fala assim: amarás o Senhor teu Deus. Para nós recebermos, teremos que amar a Deus, irmão. Estes são os mandamentos, os estatutos e juízes que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, para que os cumpras na terra a que passa para possuir. Para que temos o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu ordeno a ti e a teus filhos e a teus netos todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Aí Deus fala: ouve Israel. Deus está falando para o povo de Israel, para a nação de Israel, tá? Mas nós podemos pegar esse exemplo aqui, viu? E seguir: ouve Israel, ouve Israel. E cuida e de pô-lo em prática para que te vá bem e muito te multiplique na terra que manda leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus e teus pais. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmão, se nós fazemos isso, nós concedemos nossas bênçãos, irmão. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Estarão no teu coração. E tu encalcarás aos teus olhos, e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, e também estarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos. Deus manda que nós possamos colocar essa palavra na nossa mão. Se nós fazemos o que está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 em diante, aí nós conseguiremos as nossas bênçãos. Que estamos fazendo o que Deus está nos mandando, né, meu querido e amado irmão? Louvado seja Deus.
Deus de poder e glória. Aleluia, aleluia. Então, qual é a nossa missão? Pregar a palavra de Deus, irmão. Falar desse grande amor. Porque a palavra de Deus, em Mateus 23, o versículo 8, fala: porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Mas todos nós somos irmãos. Hoje muitos estão preocupados com carne. Eu não me preocupo com carne não, irmão. Eu me preocupo em falar da palavra de Deus para as pessoas que precisam e necessitam ouvir o Evangelho. Você tem feito isso? Hoje temos que ter muito cuidado. Vamos falar desse amor da palavra de Deus, vamos falar do Senhor Jesus Cristo, o retorno do Evangelho de Cristo. Vamos trazer um retorno do Evangelho de Cristo, que está sendo difícil nos dias de hoje. As pessoas não querem mais pregar o Evangelho. Vem trazendo às vezes muitas mensagens do Velho Testamento e deixando o Evangelho de lado, deixando Jesus Cristo do lado. Precisamos pregar a palavra de Deus. Precisamos falar desse grande amor de Deus. Aleluia. Somos igreja de fato, irmão. Compreendendo que a igreja somos nós e não o templo. Nós temos que compreender, meu irmão, que a igreja somos nós e não o templo, meu irmão. Somos uma igreja, nós temos que ser uma igreja bíblica, entendeu? De fato, baseado na nossa conduta e fé. Somente na Bíblia Sagrada, viu? Somos uma igreja cristã de fato, ensinando e praticando a doutrina de Cristo no contexto da nova aliança. Você tem feito isso? Vamos nos procurar fazer isso? Deus vai se agradar de nós, viu? Somos uma igreja cristã de fato, irmão. Nós somos uma igreja cristã. Ensinando e praticando a doutrina de Cristo no contexto da nova aliança. Da nova aliança, irmão. Pregamos muito a velha aliança e esquecemos da nova aliança. É bonitas histórias, muito bonitas histórias. Mas aqueles homens eram muito homens de Deus. Eles clamavam, fez esperar a nação, para o livramento das nações. E hoje nós temos que clamar para que Deus venha livrar o pecador, o viciado, o drogado, aquela pessoa que está jogada na rua. Será que nós temos feito esse trabalho? Ou às vezes nós pregamos a palavra de Deus só para crer? Pregar a palavra de Deus para crer até é fácil. Subir lá em cima de um público, olhar para aquele monte de irmão que ali está, é bom abrir a Bíblia e pregar e falar. Deus está me mandando, Deus está me mandando. Será que Deus está mandando nós fazer isso? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Nós temos que ter muito cuidado, viu? Muito cuidado.
Está cheio de profeta por aí profetizando a vida aí, viu? Olha para a pessoa, Deus está mandando eu te falar. Às vezes com a sua própria casa toda desarmada, sua vida toda desconcertada, e falando que Deus está mandando falar. Deus tem misericórdia. Deus tem me dado muita sabedoria. Nós temos que ter cuidado, viu? Ouvir a nossa mente e ter cuidado com o nosso corpo. Nosso corpo deseja muitas as coisas. Se o Espírito de Deus não estiver na nossa mente, nós não conseguimos controlar os desejos do nosso corpo. Nosso corpo almeja muitas as coisas. Ter cuidado. Nossa proposta, de fato, é um retorno ao Evangelho, porque muitas igrejas que se diz evangélicas têm se distanciado dos ensinamentos de Cristo. Tem muitas igrejas que se dizem evangélicas têm se distanciado dos ensinamentos de Cristo. Tem que ter cuidado. Cristo e dos apóstolos. Atualmente há um número de cada vez maior de igrejas que são conduzidas como empresa e local de culto que mais se parece com boato ou casas de show. Não obstante, é notório que muitos pastores estão envolvidos com política e até mesmo com sociedade secreta, tais como a maçonaria, e sendo assim, a nossa proposta vai na contramão do sistema corrompido que se tornou grande parte do meio evangélico. Mas irmão, tem que ter cuidado. Nós temos que almejar ser uma igreja cristã e simples, né? Nós pregar verdadeiramente o Evangelho, salvar vidas para Jesus, correr atrás, falar da palavra de Deus. Temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado, temos que ter cuidado, porque é muito sério. As coisas de Deus é muito sério, não devemos brincar com as coisas de Deus. Nós temos que ensinar a Bíblia pela própria Bíblia, entendeu? A palavra de Deus tem princípios bíblicos e nós temos que ensinar os princípios bíblicos para que a pessoa possa entender a palavra de Deus no contexto da nova aliança. Para que a igreja se mantenha sadia e fiel ao Senhor, é necessário que observamos cuidadosamente certos princípios bíblicos, os quais listamos abaixo, tá? Ignorar qualquer um deles e tornar a igreja suscetível à heresia e o mundanismo, prejudiciais ao corpo de Cristo, pois tal congregação deixará de ser bíblica. Dos 4 primeiros princípios resulta os demais, que também são
classificado como princípio por ser igualmente os ensinamentos essencial, viu? Devemos ensinar a Bíblia pela própria Bíblia, meu irmão. Precisamos. As Escrituras devem ser interpretadas com as próprias Escrituras, pois que a Bíblia é inerrante e suficiente e eterna palavra de Deus, né? Logo, os seus ensinamentos não podem estar sujeitos à particular interpretação dos homens. Sendo assim, devemos compreender o texto bíblico, examinando primeiramente o seu contexto e, se necessário, recorrendo também a outros textos bíblicos que possam ajudar na sua elucidação, para que, sem desconsiderar os aspectos históricos e cultural da época, em qualquer forma escrita. Louvado seja Deus. Deixar os versículos bíblicos aqui para nós possamos examinar. Salmo 119, versículo 89. Provérbio capítulo 30, versículo 5 e versículo 6. Isaías 41, versículo 8. Mateus 24 e o versículo 35. Mateus 28 e o versículo 20. Jeremias 23, o versículo 28 e 29. Jeremias 36, o versículo 2. Ezequiel 1 e 3 e Lucas capítulo 4, versículo 21, Lucas 24, versículo 27, João 5 e 39, João 10 e 11, 2 Coríntios 2 e 17, Gálatas 1 e o versículo 8, Tito 1 e o versículo 9, e 2 Timóteo 3, versículo 14, versículo 17, e 2 Timóteo 4, versículo 1 e o versículo, ao versículo 4, e Hebreus capítulo 4, versículo 12, e 1 Pedro 1 e 25, 2 Pedro 1, 20 e 21, e 2 João 9, e Judas 3, e Judas, versículo 3 e o versículo 4, e Apocalipse 22, versículo 18 ao versículo 19. Expressar minha gratidão a Deus por essa palavra nessa manhã, por esse estudo, por essa lição, que ela sirva tanto para mim como para todos aqueles que ouvem nesta manhã. Oramos a Deus. Querido Deus e amado Pai, obrigado por nos conceder, Pai, o desejo, Pai, de ouvir a Tua palavra, de ler a Tua palavra, e receber o Teu Espírito em nossas vidas para que possamos nos fortalecer na Tua graça. Querido e amado Deus, abençoa esse irmão, abençoa essa pessoa que for de encontro com a Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa fortalecer e ajudar, e ela possa reconhecer que o Senhor Deus é verdadeiramente o nosso Criador, o nosso Pai. Além disso, enviou Teu Filho para resgatar nós desse mundo cheio de pecado, onde nós fazíamos parte, e hoje, graças pela misericórdia de Deus, conhecemos o Evangelho e estamos aqui para servir e reconhecer que Deus é verdadeiramente o nosso Criador. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, venha abençoar cada um dos nossos irmãos, Pai, que possa ler, entender e pregar a Tua palavra com sabedoria, Pai. O Teu Espírito Santo abra a nossa mente, abra o nosso entendimento e venha abençoar nossos irmãos, todos, sem exceção, aquele que procura, Pai, buscar cada vez mais conhecer o Evangelho, que possa aceitar dentro do seu coração o que é o verdadeiro Evangelho da salvação. Eu agradeço ao nosso Deus por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, Pai querido e Pai amado. É no nome do Senhor Jesus